Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, que começou muito bem a semana. Ibovespa apresentando alta aqui superior a 1,3%, fazendo nova máxima histórica, seguindo ali, se aproximando da sua primeira projeção de alta ali um pouquinho mais relevante. Vou falar mais a respeito disso, além de falar de diversas ações, operações de compra que foram recomendadas, destaque de alta, destaque de baixa dentro do Ibovespa, falar de banco, de Bradesco, Brasil Foods, Usiminas, Semig, Bova11, enfim, pedidos que vocês solicitaram aqui embaixo, na última análise de fechamento do pregão, que eu vou atender. Tinha muitos pedidos, a gente terminou concentrando aqui, que é a ordem, né, de prioridade, para quem é membro do canal, mas eu cheguei a colocar pelo menos ali um pedido de um dos inscritos aqui dentro do canal. Lembrando, é a ordem aí, vem pelo aplicativo primeiro, depois membro do canal, na sequência inscrito no canal, e depois quem está aqui como acompanhando o canal, mas ainda não está inscrito gratuitamente, que é só clicar no botão aqui embaixo para se inscrever gratuitamente. Embaixo também você tem aqui o botão de Seja Membro, que você pode verificar quais são os níveis aí, são 2 níveis basicamente de Seja Membro. É isso, vamos aqui rodar a vinheta, na sequência a gente começa com a análise aí do Ibovespa. Então vamos lá. Uma das projeções de alta, o Ibovespa que fechou com alta de 1,36%, e uma das projeções de alta do Ibovespa, replicando essa caixinha de que foi a caixinha da correção, vou colocar aqui, que caixinha é essa da alta? Essa aqui, ó. Então ele subiu essa caixinha aqui, vou ficar mais simples, subiu essa caixinha aqui em azul e corrigiu essa caixinha vermelha. Replicando essa caixinha vermelha aqui para cima, a gente tem os 136.594 pontos. Se a gente replicar essa caixinha aqui para cima desse nível, a gente vai ter aquela projeção de alta mais próxima dos 142 mil pontos, que é uma das projeções que a gente vem trabalhando, que eu venho comentando aqui com vocês desde o início desse ano, a região em torno dos 143 mil pontos. Isso tem um vídeo lá atrás, vocês podem assistir lá atrás, perspectivas para a nossa bolsa no decorrer de 2024. Não significa dizer que vai bater lá, não faço ideia se realmente o Bovespa vai lá, mas o fato é que por enquanto o cenário está favorável, a tendência de alta continua aí firme e forte no Ibov, sem nenhum sinal de baixa por enquanto, de correção dessa subida, mas já vai ficando aqui, ó, pegando o afastamento do preço para a média, quando ultrapassa esse nível aqui de 2 vezes a volatilidade, isso aqui é a distância do preço de fechamento para a média, considerando ali a volatilidade média. Então, quando ultrapassa essa região aqui dos dois, já começa a ficar no nível mais sobrecomprado, que aumenta a chance de ter algum processo de correção nos próximos pregões. E lembrando, então, a projeção de alta, 136.595 pontos. Aqui está a projeção de alta aqui dessa caixinha que foi a correção. É um dos pontos onde o Ibov pode bater e começar a perder força, mas por enquanto, para dar algum indício de perda de força, teria que oscilar abaixo, quebrar essa sequência de mínimas ascendentes, que seria oscilar abaixo nesse momento da mínima do pregão de hoje, 133.953 pontos. No mini índice, o dia de hoje também de forte alta, um movimento bem esticadinho para cima, né, um movimento mais longo para cima, várias mínimas ascendentes, em quebra de mínimas ascendentes, movimento muito forte, gráfico de 60 minutos já dando um primeiro sinal de correção aqui, ó. E aí a gente pode olhar aqui, pegar um Fibonacci nesse último movimento de subida e monitorar da seguinte forma: abriu caindo, dá para buscar a operação de compra de topo descendente preferencialmente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento preferencialmente para cá, ó, para essa região de topo anterior, e 136.935 pontos. Chegou nessa região aqui, gerou sinal de fundo no gráfico de 60 minutos, volta a focar em compra. Bateu na média também, gerou sinal de fundo, volta a focar em compra de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas preferencialmente aí de fundo ascendente. Então, poxa, Dalton, mas o preço pode parar aqui e voltar a subir? Pode. Mas dependendo do sinal de topo aqui, o foco realmente vai ser num gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir caindo, o foco vai ser em venda. Abriu subindo, rompendo essa máxima aqui, eu olharia mais para fundo ascendente
mais próximo possível dos 138.155 pontos, ou seja, uma região aqui que tende a funcionar como uma resistência e tende a funcionar como nível de suporte para um fundo ascendente. No dólar, o dia de hoje é um dia de queda, onde o dólar termina, pegando aqui, tirando aqui a questão do ajuste e colocando aqui uma linha no ponto onde é a perda do último fundo ali, dos 378, sendo mais exato aqui, no 383, esse fundo mais relevante. Então, o ativo bateu exatamente no pregão de hoje, aqui nos 384. De maneira geral, o dólar segue dentro de um viés mais de baixo, queda de 1,13% no pregão de hoje, gráfico de 60 minutos, movimento bem forte para baixo, está dentro de um sinal de alta aqui no G60, após entrar na região de suporte de um fundo anterior do gráfico diário. Então, enquanto estiver dentro desse movimento de subida no G60, ou seja, abriu subindo, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou testando ali em cima da média, tentando pegar algum movimento de subida aqui num gráfico de menor periodicidade, tentando pegar um movimento aí a favor de um possível repique de alta. Agora, e aí onde é que seria um repique de alta interessante ali de bater e ficar atento para botar lucro no bolso ou evitar entrada nesse nível aqui? Seria essa região dos 450,5, onde pode parar de subir e começar a cair. Não estou dizendo que vai bater lá, tá? É só uma questão de que enquanto não gerar algum sinal de topo descendente, o foco ficaria um pouquinho mais para compra, enquanto se mantiver gerando aqui esse movimento de subida, só que focando mais em operação de fundo ascendente, mais próximo ali da média, mais interessante porque é um movimento contra a tendência. Movimento contra a tendência, a gente não dá para esperar muito desse movimento. Seguindo para a gente falar aqui, lembrando, se abrir caindo, né, não abrir necessariamente caindo, o ideal seria testar a média aqui antes para gerar algum sinal de baixo. Mas enfim, gerou um sinal de topo descendente no próximo pregão, no gráfico 60 ou 30 minutos, aí apoia um pouco mais buscar a operação de venda aí de topo descendente no G5 ou no G10. Partindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, uma queda de 0,16%, testou ali uma região, continua testando a região de resistência aqui proporcionada por esse topo, essa região aqui, que vai de uma região na faixa dos 38,70 até um patamar de 39,10. Essa região é uma região importante de resistência, eu já mencionei até no meu perfil no Instagram, mencionei também na análise do radar da semana, que já está disponível no meu canal desde o sábado, mas que amanhã eu abro aí para todos acessarem, né? Lembrando que sempre ela é disponibilizada, assim como oportunidades da semana, é disponibilizada para os membros aqui dentro do canal no decorrer do final de semana. E aqui a gente tem o ativo que eu tinha comentado é de aguardar alguma movimentação um pouco mais lateral ou de baixo para buscar alguma oportunidade de compra nessa ação. Tá? É o que eu ficaria mais atento nisso. Quem está posicionado, o que seria ruim? Tem a primeira opção de eu quero sair com um stop bem curto, perder essa mínima saída, e a outra opção é só vou sair se voltar a fechar aí abaixo da média, gerar nova mínima, seria também outra alternativa de saída de uma posição comprada em cima de PTR4. A Vale 3 no pregão de hoje subiu bem, 1,6%, está dentro de um processo de correção da tendência de baixa. Para mim, a tendência de baixa, por mais que possa oscilar acima dessa máxima aqui, para mim ela só muda a estrutura de baixa se oscilar acima dos R$60,02. E isso aqui tudo, para mim, é um patamar importante de resistência em torno dos 58,40. Para mim, mais importante do que essa média, do que essa região aqui. Lógico que essa região dos 57,31 até um patamar de 57,63 já é um nível de resistência, que ela testou hoje e perdeu força. Mas o mais relevante em termos de sinalizar uma chance maior de mudar a tendência de baixa de curto prazo é essa região aqui, em torno dos R$58,40. Para quem está comprado, tem como botar o stop ou abaixo da mínima desse candle aqui, ou abaixo do gap de alta, que ficaria nos R$56,07. Seria um ponto aí de trabalhar com stop nessa ação. Seguindo aqui para a gente falar agora das operações que a gente tem em aberto, Rapid 4 gerou um sinal de alta no pregão de hoje, um fundo ascendente, então a operação que já vinha ela aberta, bateu aqui em cima da média, fechou abaixo e já fechou acima, superação da máxima desse candle abre possibilidade de ter um movimento realmente para cima, inclusive para quem está de fora é uma das alternativas de compra, stop ficando aqui para baixo. Inclusive é um ponto que tende a ser alterado o stop aí, e se tiver uma mudança de stop, o Kaique vai mencionar aí para vocês, através do aplicativo DV Invest. Cosan
Também posição comprada aí no papel, segue aí uma compra aberta nessa ação, e essa compra aqui foi aberta lá no dia 14, ficou enrolada aqui no dia 14, foi aberta, mas hoje fechou bem com alta de 3,8%. Seguimos a posição comprada, já também trazendo a alternativa aqui de ter alguma mudança de stop. Qualquer mudança que ocorrer, também você vai ser notificado dentro do aplicativo DV Invest, que você consegue acessar pelo celular, iOS ou Android, ou também via navegador aí no seu computador, notebook, através de app.dvinvest.com.br. Outro ativo que foi recomendação de compra no pregão de hoje, uma compra aí basicamente desse fundo ascendente na SUS-B3, recomendada pelo Kaique. Ativo rompeu aqui uma região de resistência, voltou uma vez aqui para baixo, já voltou, fechou uma vez abaixo da média, fechou uma vez acima, já superou a máxima, então criou uma expectativa de poder ter algo para cima. Superação da máxima desse candle reforça um pouco mais a chance de subida. Todos os detalhes da operação, preço de entrada, stop, objetivo, risco dessa operação, que é o tamanho do stop, e o quantos por cento você alocar na operação, vai estar lá dentro do aplicativo DV Invest. Assim como o BIF3, que também houve uma recomendação de compra, subiu hoje 3,49%. Seguimos aí comprado no papel. E também os dados de entrada, qual o objetivo, qual o stop, está lá dentro do aplicativo. Lembrando só que é uma operação basicamente a favor de uma tendência já de alta pelo gráfico semanal, uma tendência basicamente também retomada aqui do gráfico diário, expectativa dela poder romper isso aqui e dar continuidade à sua tendência aí de alta. O outro ativo que foi recomendado com compra também foi a Pomo 4, que também gerou um fundo aqui ascendente no pregão de hoje. Então, recomendação de compra, na expectativa que essa ação possa ganhar força aqui para cima. Vamos ver se ela consegue gerar esse movimento de alta, assim como ela, a BIF3, que gerou um fundo agora, a Suzano, que gerou um fundo agora, a Rapid 4, que também proporcionou um fundo agora. Vamos ver se esses papéis conseguem andar aí a partir do próximo pregão. Na sequência, eu vou falar aqui de... Não é a maior alta do Ibov, mas é a segunda maior alta. E por que eu não estou falando da maior alta, que foi a alta da Pets? Deixa eu só colocar aqui na tela rapidamente, Pets 3. Maior alta de hoje, alta aí de 23,87%. Porque eu não vou falar da Pets 3 hoje, porque o Kaique já comentou ela no último pregão. Então, enfim, está em tendência de alta de curto prazo aqui o papel. Já comentou na última análise de fechamento do pregão. Então, vou focar em falar de outro ativo, né? Trazer outras análises de outras ações. Aqui no caso da Local Web, pivôzão de alta no pregão de hoje. Inclusive, eu estava com Trade ID aberto nesse papel e bateu no objetivo hoje em 5,25. Esse Trade ID é uma operação exclusiva para clientes da W3 Investimentos, focando um pouco mais em Position Trade, tá? Então, aqui nós temos um ativo que gerou um pivô de alta, gerou uma bela alta no pregão de hoje, criando expectativa de poder ter algo mais para cima. Dá para até pegar aqui, ó, uma projeção de alta e olhar aqui no sentido de buscar uma projeção ali na faixa dos R$ 5,51. Entrar comprando aqui agora com esse candle gigante, o stop fica bem grande, a relação risco-retorno fica desfavorável. Aí, olhando para o gráfico semanal, vai ter resistência aqui um pouco mais à frente, na faixa dos 5,34. Deixa eu só ver a questão dos meus ajustes aqui, voltar com o ajuste. Lá na faixa de R$ 5,34, já é uma resistência, aqui olhando para esses fundos anteriores, e acima disso, um patamar de 5,84. Então tem esse 5,51 e 5,84, são pontos aí de, além do 5,34, são pontos de resistência para essa ação. Qual seria outra forma de entrada para ficar com o stop um pouquinho mais curto? Gráfico 105 minutos. Se fizer isso aqui, ó, e proporcionar sinal de alta nos próximos pregões, possibilidade de compra pelo gráfico de 105 minutos. Depois de Local Web, quem mais caiu no pregão de hoje? VEG3, queda de 2,74%, engolfo de baixa no gráfico diário, depois de ter rompido e fechado acima dessa máxima, ou seja, um chamado aí, não só engolfo de baixa, mas o falso rompimento de resistência, e no único candle perdendo as mínimas dos dois últimos pregões. Oscilação abaixo dessa mínima aumenta a probabilidade de queda. Aqui seria uma possível saída de uma posição comprada de swing trade em cima de VEG3, na minha opinião. Pode até parar de cair aqui e voltar a subir, mas considerando todo esse movimento de alta do gráfico semanal, considerando aqui um movimento um pouquinho mais quebrado para cima, um rompimento para cá, enfim, existe uma expectativa de poder fazer algum processo de correção, que seria algo natural pelo gráfico semanal, ter alguma correção nesse papel aqui, e ficando mais interessante para a entrada, mais próximo da média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal. Depois disso, eu vou falar de Bradesco, que subiu também bem no pregão de hoje, alta de 4,48%, revertendo o sinal de baixa
do último pregão, que também foi um engolfo de baixa, mas se reverteu no pregão de hoje. E o que é interessante aqui é, olhando para um gráfico mensal, vou jogar no gráfico mensal aqui, olhando no gráfico mensal, o ativo está em cima de uma linha de tendência de baixa, que é de um triângulo simétrico. Como é que ela chegou aqui? Como é que ele chegou aqui? Com um movimento já longo de subida. Não significa dizer que vai parar aqui, pode vir parar aqui, ó. O zona de resistência em torno de 16,50. Inclusive, está com a probabilidade maior de ir lá. Não necessariamente direto, mas está com a probabilidade maior de ir lá. Logo, se acontecer ou movimento lateral ou movimento de baixo, que chegue a se aproximar dessa média que gera sinal de alta, seria o contexto que mais me animaria a arriscar alguma compra de swing trade em cima de BBDC4. Uma entrada aqui nesse ponto, o stop fica mal posicionado, apesar da expectativa de ainda poder ter mais umas 2 novas máximas. A relação risco-retorno, além do stop mal posicionado, a relação risco-retorno mais desfavorável. O que é que dá para ser feito? 105 minutos também, ó. Perdeu um pouquinho de força aqui, já é um sinal de baixa, bateu na média, era o sinal de alta, foco mais em buscar a operação de compra, preferencialmente acima dessa região aqui, não só da média, mas acima dessa região dos R$ 15,29. Brasil Foods, alta de 3,91% no pregão de hoje, movimento bem relevante para cima, gráfico semanal gerou um pivô de alta na semana passada, não só um fundo ascendente, mas um pivô de alta, seguindo aí animada para testar uma região de resistência mais acima aqui, em torno dos R$ 27,25, essa região de topos anteriores. Então, para quem está comprado, dá para seguir comprado, deixar o stop aí preferencialmente abaixo da mínima pregão de hoje, se quiser colocar um stop mais de proteção de lucro. Para quem está de fora depois desse longo movimento de subida, eu aguardaria alguma correção desse movimento, olhando até para níveis de retração, nesse topo anterior como nível de suporte, a média móvel como nível de suporte, são pontos para avaliar uma compra com uma relação risco-retorno mais satisfatória nesse papel. O outro, lembrando, está em tendência de alta, está de curto a médio prazo. E no gráfico Uzi Minas, pregão de hoje, olha só, rompeu para cá. Quem viu meu Instagram nesse final de semana, viu lá eu comentando. Uzi Minas, ela está dentro da tendência de baixa, mas com isso ela retoma a tendência dela de alta no gráfico diário se romper essa máxima aqui, que foi de R$ 6,30, que inclusive trazendo a possibilidade de arriscar alguma compra no papel. A ação rompeu, possibilidade é abrir uma compra na faixa dos 6,31, stop aqui abaixo da mínima até do pregão de hoje, tentando pegar algo para cima que aumentou um pouco mais a expectativa de poder caminhar mais próximo da região ali desse fundo aqui anterior, perto dos R$ 7,00. Então seria essa a expectativa. Dá também para fazer até um pivôzinho de alta aqui, que a projeção vai lá em ficar em 7,02, que coincide com esse patamar. Se a gente fizer uma projeção alternada, vou colocar aqui abaixo dessa mínima, e aqui, sendo menos, vamos dizer assim, otimista, 6,76 é um primeiro objetivo. Por isso que entrar comprando aqui com stop aqui já é um pouquinho mais, a relação de risco-retorno já não é das melhores, porque ainda é uma operação contra a tendência de prazo maior, gráfico semanal em tendência de baixo. E onde está também outro ponto para ser ressaltado aqui da Uzi Minas, um ponto de retração de toda a queda, está lá em R$ 7,00, 50% está lá na faixa de R$ 7,00, número redondo basicamente. Então aqui tem um primeiro nível, 6,66, 38,2%, depois R$ 7,00. Então são os níveis para ficar atento. Dá para segurar essa posição. Dalton, e se bater aqui eu já saio dessa posição, eu seguraria pelo menos mais 2 pregões, no mínimo mais 2 pregões nessa posição para eu sair de uma posição comprada aí da Uzi Minas, falando de curto prazo. Ainda não gosto muito do ativo falando de prazo maior. CEMIG 4, pregão de hoje, alta de 1,98%, mais um pedido que vocês fizeram aqui na última análise de fechamento do pregão, lembrando, pedido, se o ativo que você gostaria que fosse comentado não está aqui nessa análise, escreve aqui embaixo qual ação que você quer que a gente comente na próxima análise de fechamento do pregão, lembrando que a gente vai ter a questão da prioridade, aplicativo, DV Invest, seguido de membro aqui dentro do canal, depois a gente tem aí inscrito e quem acompanha aqui o canal diariamente. Então aqui a gente tem o sinal de alta na CEMIG, abriu um gap de alta, está em tendência de alta de curto para médio prazo, longo prazo, está alinhada para cima, só que essa alta aqui, entrar comprando aqui, não me anima muito, viu? Assim, por mais que ela possa subir, essa aqui eu deixaria passar. E se tivesse posicionado, eu deixaria o stop abaixo da mínima do pregão lá de quinta-feira passada, ou seja, lá em R$ 11,47. Já seria de bom tamanho, porque se ela reverter aqui, ela vai aumentar a chance de testar esse topo anterior e até mesmo fechar esse gap, que aí pode proporcionar uma entrada um pouquinho mais abaixo, que mais interessante.
A BOVA11, eu vou comentar a BOVA11, que é algo semelhante ao próprio IBOV, né? Mas com valor diferente. O BOV o IBOV é um índice, e o IBOVA11 é um ETF que vai replicar o comportamento do Ibovespa e que você consegue comprar ou vender. E então aqui, no caso de BOVA11, fazendo a projeção de alta semelhante que eu fiz lá para o Ibovespa, 134.059 pontos, se a gente projetar justamente essa caixinha de baixo aqui para cima. A tendência de alta em todos os prazos operacionais, está alinhado para cima, não tem sinal de baixa. Primeiro sinal de baixa é quebrar essa sequência de mínimas aqui ascendentes, não fez isso ainda, oscilando abaixo de R$ 130,82, gera uma expectativa de correção e a gente vai ficar atento justamente na correção para buscar a oportunidade de compra, seja na retração em cima desse movimento, seja numa média, seja num gap de alta ou na região de topo anterior. Ou seja, a ideia seria avaliar a forma que vai ser a correção para verificar um ponto mais interessante para se buscar alguma compra aí, falando ainda no decorrer desse mês, mas até mesmo já pensando já no mês de setembro. Mas de maneira geral, alinhado para cima, com projeções de alta, com projeção de alta que eu já citei e a projeção de prazo maior, pegando aqui até um gráfico mensal, fazendo a projeção alternada desse pivô de alta do gráfico mensal, a gente tem a projeção lá no 139,01. Então essa é a projeção de alta aí para BOVA11 e aí, pelo gráfico semanal que a gente teve algo semelhante também ao Ibovespa, um ombro, cabeça, ombro invertido. Se a gente for fazer a projeção de alta desse ombro, cabeça, ombro invertido, a projeção está lá no 137,75. Tá? Então são os pontos aí que eu vejo de projeção aqui em cima de BOVA11, semelhante que eu já tinha comentado para o próprio Ibovespa. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento do pregão. Lembre-se de deixar aquele seu like, seu joinha aqui, que nos estimula a continuar gerando esse conteúdo. Agradeço demais, compartilhe. Um grande abraço e até o próximo pregão.